Fala galera, tudo certinho? Gente, professor Bruno Lira aqui e nós vamos continuar o nosso curso de questões, o nosso curso de revisão do ECA da banca, especificamente aqui da banca Educa, beleza? Me acompanha aqui para a gente continuar. Pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui falar um pouquinho desta lei aqui, ó, Lei 13.010 de 2014. Pessoal, essa Lei 13.010 é uma lei que, lá na época da sua discussão, lá no Congresso Nacional, foi uma lei bastante polêmica, bastante discutida na sociedade em geral, tá? Eu acho que você certamente lembra dela, que ela foi conhecida de maneira popular como a lei, um momento aqui que voltou, pronto, voltando, Lei da Palmada. Vocês lembram dela, pessoal? Tá? O nome da lei não é esse, logicamente, mas ficou conhecida com essa nomenclatura, Lei da Palmada. O que é que essa lei fala, pessoal? Vejam só. A galera ficava viajando, dizendo, depois dessa lei a gente não pode mais educar os filhos do jeito que a gente quer, enfim. A finalidade dessa lei não é, como ficou conhecido, não é que o pessoal, que os pais, não é que a família não possa dar uma palmada no filho ou na filha. Não é isso. A ideia da lei, a finalidade da lei não é essa. A finalidade da lei, pessoal, é evitar abusos. É evitar que a criança e o adolescente eles sofram abusos por parte dos pais. Excesso, tá? Por parte desses pais, caracterizando a violência. Beleza? Então essa lei ela traz dois conceitos importantes para a gente. Esses dois conceitos são esses daqui, ó. Castigo físico, conceito de castigo físico e tratamento cruel ou degradante. Deixa eu só excluir aqui, apagar essa parte, beleza? Gente, esses dois conceitos trazidos pela lei, vou começar aqui pelo conceito do castigo físico, tá? Ela diz que o castigo físico é uma ação de natureza disciplinar, ou punitiva, disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física, e aqui você vai prestar atenção quando ele fala força física, sobre a criança ou adolescente que resulta em sofrimento físico ou lesão. Ok? Então preste atenção, o castigo físico, ele deve ter a intenção, pessoal, de disciplinar, aplicar disciplina ou de punir a criança ou adolescente. Já o tratamento cruel ou degradante, ele vai ser uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Gente, primeiro você deve prestar atenção a uma coisa. Professor, qual é a diferença? Na prova, pessoal, é muito comum que as bancas elas vão querer saber, testar se você conhece a diferença entre o castigo físico e o tratamento cruel degradante. É comum isso. Olha só, o bizu que eu vou dar para vocês agora é o seguinte. O castigo físico, gente, ele está envolvido aqui, ó. Ele tem relação, castigo físico, ele tem relação com o uso da força física, tá? Então vou até destacar com outra cor para você ficar mais fácil de você entender. Olha só. O castigo físico é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física. Então, olha só. Quando nós temos situação, pessoal, que tem força física, em que tem aplicação de castigo físico, em que tem ação de natureza física, de força física, é o castigo físico, tá? Então, eu tenho uma violência física. Eu não vou ter aqui nenhum tipo de violência psicológica. Não, aqui é violência física mesmo. Então, violência física é castigo físico, tá? Agora, quando ele fala aqui, ó. Aí ele fala, uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, aqui já está falando, ó. Sofrimento físico é o quê? Ele advém de uma força física, advém de castigo físico. E lesão, quando ele fala de lesão aqui, pessoal, entenda que seja uma lesão física. Não é nenhum tipo de lesão psicológica não, tá? É lesão física mesmo. Aí eu tenho o tratamento cruel ou degradante. O tratamento cruel ou degradante é aquele tipo de violência que não tem utilização de força física. É aquela violência psicológica, a violência moral, tá? Então ele fala aqui, tratamento cruel ou degradante é aquela conduta ou forma cruel de tratamento
em relação à criança ou ao adolescente que, olha só, humilha. Eu não tenho força física na humilhação. Ameaça gravemente, ameaçar, ó, eu estou ameaçando, não tem força física. E ridicularize, ridicularizar, em regra também não vai ter aplicação da força física. Deu para entender, pessoal? Então, olha só, quando tem força física, sofrimento físico, lesão, é castigo físico. Quando tem humilhação, ridicularização, ameaça, tratamento cruel ou degradante. Beleza? Entenderam isso aqui? Vamos para a questão. Antes da questão, só para fixar ainda mais o conceito, o artigo 18A. Ele diz que a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, como forma de disciplina, de educação ou qualquer outro pretexto. Aí a lei aqui, pessoal, a lei aqui ela vai dizer quem são essas pessoas que, por algum vínculo, não podem, não são permitidos. Na verdade, ninguém é permitido aplicar esse tipo de comportamento. Mas a lei ela destaca algumas pessoas que são aquelas que são mais comuns a esse tipo de comportamento, esse tipo de violência. Então vai dizer aqui, ó, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, pessoal. Por exemplo, os agentes socioeducativos e uma entidade de atendimento. Aqui na Paraíba nós temos, por exemplo, a Fundac. Tá? Então os agentes socioeducativos da Fundac também estão citados expressamente aqui na lei. Ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Tranquilo, gente? Então, é justamente aqui a lei vai dizer especificamente quem são essas pessoas. Preste atenção na questão número 13 agora, questão 13. Questão aqui do ano 2019, questão recente, na Prefeitura de São Francisco. De acordo com o artigo 18A, parágrafo único, inciso 1 do ECA, castigo físico, olha só, castigo físico ele quer saber, é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física, perfeito, encaixou direitinho no que a gente viu, sobre a criança ou adolescente, que resulta em assinar a alternativa correta. Gente, castigo físico usa força física. Resulta em quê? Preste atenção. Eu tenho 5 alternativas aqui. A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Ok. Aí eu vou ter aqui pressão psicológica, ridicularização, ameaça grave, humilhação, sofrimento físico ou lesão. Gente, quando eu falo castigo físico ou força física, está relacionado a contato físico, tá? Contato físico. A única alternativa que deixa isso expressamente aqui pra gente é a alternativa a letra A. Letra A, sofrimento físico ou lesão. Então, pessoal, aquele castigo físico é aquele que resulta em sofrimento físico ou lesão. Humilhação, tratamento cruel ou degradante. Ameaça grave, tratamento cruel ou degradante. Ridicularização, tratamento cruel ou degradante. Pressão psicológica nem está previsto, nem como castigo físico, nem como tratamento cruel ou degradante. Tranquilo, gente? Deu para entender esse conceito? Show de bola? Vamos avançar aqui. Pessoal, então nós sabemos o que é castigo físico, nós sabemos o que é o tratamento cruel ou degradante, perfeito. Essa lei é uma lei nova, 2014, então ela é uma lei que vem sendo bastante discutida ainda. É uma lei que, após a sua sanção, ela vem sendo bastante cobrada em prova. E ela pode estar presente sim na sua prova, beleza? Então, olha só. Já sabendo o que é, pessoal, a lei vai dizer pra gente, e se essa lei for desrespeitada? E se esse artigo for desrespeitado? Ou seja, se alguém praticar tratamento cruel ou degradante com crianças e adolescentes, vai acontecer o quê? Se alguém aplicar castigo físico contra criança ou adolescente, vai acontecer o quê? Então a lei vai dizer pra gente expressamente o que acontece. Presta atenção aqui. Olha só. Artigo 18b. E se desrespeitar, estarão sujeitos, sem prejuízos de outras sanções cabíveis. Aqui eu faço questão de chamar a sua atenção aqui, ó. Sem prejuízo, eu vou explicar por quê. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis. As seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade, do caso. Pessoal, olha só. Quando a lei fala aqui, ó, sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
ela está dizendo que as medidas que serão adotadas aqui, eu já adianto para vocês, que são medidas administrativas. Não são medidas criminais, não são medidas cíveis. Então, essas medidas administrativas elas vão ser adotadas, lógico. Mas é importante você saber que, mesmo essas medidas sendo aplicadas, é lógico que aquela pessoa, o agressor, ele também pode sofrer medidas na esfera penal e na esfera civil. Tá? Então ele vai sofrer uma medida administrativa, mas também sofre uma ação criminal, lesão corporal. Tranquilo, gente? Então, se liga nisso daí para você não errar mais, tá? Olha só. Eu vou ter aqui quais são as medidas aplicadas aos agressores, às pessoas. Primeiro, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E, por último, advertência. Eu tenho duas observações para fazer com você aqui. Olha só. Vejam que, primeira observação, eu tenho medidas que são destinadas ao agressor e não à vítima, não à criança ou adolescente. É apenas essa daqui, ó, que o agressor tem a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a um tratamento. E aí, pessoal, percebam que essas medidas, elas são medidas que são leves, não são medidas graves. Não são medidas, não são nem sanção, não podem nem ser consideradas como sanção, tá? São medidas muito leves. Olha só, encaminhamento a um programa oficial comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, cursos ou programas de orientação, vai encaminhar a criança a tratamento especializado e sofrer uma advertência. Então veja que eu não tenho nenhuma medida, nenhuma sanção grave para dizer, olha, tu ameaçou a criança, tu agrediu a criança, então agora você vai sofrer sanção. Aqui não, aqui é apenas uma coisa mais paliativa, certo? Presta atenção, pessoal, presta atenção. Então o primeiro detalhe é esse. Se a prova trouxer para você encaminhamento à delegacia de polícia, Ministério Público, prisão, qualquer coisa nesse sentido está errado. Corta. Não está certo. Beleza? Então, são apenas medidas leves, medidas que não são criminais, medidas administrativas, e são medidas administrativas que não traz nenhum tipo de sanção maior, nenhum tipo de sanção grave para o agressor. Essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte. É um bizu muito bom. Esse bizu aqui, gente, que eu trouxe para vocês, é o seguinte. Todas essas medidas são 5 medidas. Para a sua prova, saiba que as medidas ou vão ser medidas de encaminhamento, olha só, ou é encaminhamento, ou é encaminhamento, ou é encaminhamento, ou é encaminhamento, aqui a obrigação de encaminhar, ou advertência. Então, para a sua prova, as medidas aplicadas aos agressores ou vai ser encaminhamento ou vai ser advertência. Encaminhamento, advertência. Só existem essas duas. Beleza? Show de bola. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Conselho Tutelar, gente, como eu falei para vocês, é uma medida administrativa. Então, o responsável, o órgão responsável para aplicar vai ser o nosso Conselho Tutelar. Beleza? E ele ainda reforça aqui, ó, sem prejuízo de outras providências legais. Então, outras sanções de outras esferas podem ser aplicadas, criminais, cíveis, sem problema nenhum. Para a gente finalizar esta aula de hoje, vamos agora para a questão número 4. Questão 2019 da Prefeitura da Várzea, de Várzea. De acordo com o ECA, ele fala que de acordo com a lei, de acordo com o ECA, em seu artigo 18b, diz que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores das medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e adolescente, tratar, educar ou proteger, que utiliza castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então vamos aqui, pessoal, analisar as afirmativas. A primeira diz, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, certinho, é realmente uma medida aplicada aos responsáveis pela agressão. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, certinho também. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, certo.
Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, também. Encaminhar a criança ou adolescente para convívio saudável. Eita, convívio saudável? Não existe esse encaminhamento não, pessoal. Esse encaminhamento aqui da criança ou adolescente para convívio saudável foi invenção da banca, tá? Então, vamos descartar ela. E por último, advertência. Show de bola. Então estão certas 1, 2, 3, 4 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4 e 6. Achamos. A alternativa correta é a letra B. Beleza, gente? Então, questão número 4, gabarito letra B. Mais uma questão aí que a gente trabalha os assuntos mais importantes para a Banca Educa. Show? Galera, vamos encerrando essa aula por aqui. Se liga que a gente vai estar trazendo conteúdo novamente. A gente vai trazendo a próxima aula em breve. Acompanha nosso canal. Para quem não ainda se inscreveu no canal, se inscreva, essa oportunidade. Vai aparecer o link aqui. Aqui nesse cantinho do vídeo está aparecendo o link para você se inscrever. E também dá um like no vídeo, nos ajuda aí a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Então, fica aí, acompanha os próximos e até a próxima. Até mais!